Bom, nós estamos de volta, eu tenho agora que terminar exatamente a nossa reflexão. É tão bonita, é tão bonito o relato pascal e eucarístico de São Lucas nos discípulos de Emaús, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35 de São Lucas. Algumas passagens muito interessantes, algumas eu lembrei, e começando no versículo 27, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. É uma liturgia da palavra celebrada na missa, é um itinerário eucarístico da igreja, né? E uma vez à mesa com eles, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Nós rezamos isso, nós falamos isso na narrativa da Eucaristia. E depois a frase maravilhosa no final, quando eles contam para os apóstolos, e o texto de Lucas diz, e eles narraram os acontecimentos do caminho. Esta palavra caminho aqui tem, não dá para explicar agora, ela tem uma conotação muito técnica neste Evangelho de São Lucas, o caminho. O caminho é o itinerário litúrgico, teológico, espiritual. E narrar os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. É o nome da Eucaristia na Igreja dos Apóstolos. Se chamava ou Eucaristia, ou fração do pão, enfim, ceia, a Sagrada Ceia, como em algumas denominações cristãs se usa. O problema da ceia é que a Eucaristia pode ser celebrada de manhã e deixa de ser ceia. Aí nós temos também a mesma coisa no Evangelho de São João, quando São João fala do Cristo ressuscitado e termina o epílogo do seu Evangelho com a aparição de Jesus à margem do lago de Tiberíades. E aqui também nós temos a ceia eucarística como lugar do reconhecimento do ressuscitado. Disse-lhes Jesus depois da pesca milagrosa, vinde comer. E no versículo 13, Jesus se aproxima, toma o pão, o distribui entre eles e o faz o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos. Com isso, São João está dando legitimidade aos cristãos que se reúnem para celebrar a ceia eucarística, exatamente a refeição sagrada dos cristãos como lugar onde o Senhor ressuscitado se faz presente, se manifesta. Meus caros, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que nós temos que valorizar como cristãos, evidentemente eu me refiro aqui a cristãos que têm uma certa formação, batizados, né? Valorizar este momento dominical da Eucaristia, que é o lugar do nosso encontro com Cristo. Ele nos dá força, é fato, confirmado pela Sagrada Escritura, a preocupação dos apóstolos em afirmar a importância desta nossa participação no dia do Senhor, primeiro dia da semana, o nosso encontro com o Cristo ressuscitado, aquele que se imolou por nós. Vamos agora a mais uma participação aqui, e eu tenho também, o povo fala, né? Mas primeiro vamos à participação. Regina Silva. O que é a chamada nova evangelização? Será que a evangelização usada pelos santos dos últimos séculos e que salvaram tantas vidas é ultrapassada para os dias de hoje? Acho que precisamos de um novo São Domingos, religiosos que não tenham medo de impor a nossa fé aos heréis. Não se faz isso, Regina, não se impõe. O Bento XVI disse muito claramente, né? O convencimento se dá pela verdade e não pela imposição, pela força, aos hereges e puni-los por seus erros. Não, Regina, calma. Estamos precisando de mais prática e menos teoria. Várias leis absurdas estão quase sendo aprovadas e nossa igreja permanece morna. Calma. Não é assim que a gente faz a nossa... Agora, a pergunta sua é nova evangelização. Nova evangelização não significa que a novidade é, digamos assim, a invenção. Não. A novidade é o Evangelho. O Evangelho é o quê? Uma boa nova.
O evangelho é sempre uma nova evangelização, é sempre uma novidade a chegar no coração dos seres humanos. Mas a nova evangelização, ela tem aqui um aspecto principalmente no sentido de renovar a igreja, as estruturas da igreja, naquelas tradições cristãs antigas que ficaram, e você tem um pouco de razão quando você fala no final, mas não nesse sentido assim tão, né, sabe? Mas no sentido de que nós precisamos para Europa, por exemplo, a Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, etc., são países de tradição cristã milenares e que estão meio assim, apagados, etc. Então a igreja fala, vamos fazer uma renovação do evangelho. Vamos anunciar de modo novo, de modo contemporâneo, tendo preocupação com as preocupações do mundo de hoje. Isso é nova evangelização, tá? Bom, aqui a última participação que eu vou ler aqui por e-mail. Maria José, ela fala de uma revista que saiu e que tem uma fotografia na capa de que eu também não gostei por causa de uma confusão. O padre, coitado do padre, inadvertidamente, foi feita uma montagem da revista em que eu estou envolvido também. Foram colocados 3 padres e no meio um padre vestido de uma forma muito estranha, com a Eucaristia, que não é Eucaristia, mas ninguém diz que é o que não é. Isto muita gente não está gostando, eu até já escrevi com educação, porque a reportagem é muito boa, que valoriza muito o trabalho dos padres. A reportagem é boa, é só a foto que houve não é culpa de ninguém, houve um deslize, as pessoas não têm aquela sensibilidade própria da igreja. Muito bem, nós temos agora muitas participações, vamos tentar resolver algumas. A Vani do Riacho Contagem, parabéns pelo programa, para a produção do programa e para o Padre Cândido. Obrigado, Vani. Ela quer, ele ou ela, né? Porque Vani é um nome que a gente pode ser homem e pode ser mulher, né? Então, quer participar do sorteio. Vamos aqui também, Inês de Sá da Pompeia. Manda um abraço para o Padre Cândido e para a produção. Essa Inês é a nossa, é a secretária lá da paróquia. É porque o Lucas está aqui trabalhando, ela é doidinha com o Lucas. Meu sobrinho está lá nos bastidores, respondendo os telefones, né? Atendendo os telefones. Então a Inês achou que ia ver o Lucas aqui respondendo, mas precisou dele lá. Oi Inês, um grande abraço, até segunda. A Maria das Graças Furtado, do bairro São Marcos, ela parabeniza o programa e faz a seguinte pergunta: se missa e celebração eucarística têm o mesmo significado? Mesmo significado. Eucaristia, celebração da Eucaristia, é a mesma coisa. Missa é o nome que veio da frase latina de despedida que o padre fazia antigamente, né? Ite missa est. Agora vamos às notícias da igreja. Notícias da igreja. Vamos lá. Bom, nós temos aqui 3 notícias. Os jovens participam da Vigília Eucarística. Hoje, dia 13 de abril, às 22 horas, na Boa Viagem, nós vamos ter a Vigília Eucarística da Juventude. O tema será Sou eu, não tenhais medo. Aliás, tem uma coisa tão bonita, viu, gente? Antigamente que eu falo há 2, 3 anos atrás, quando eu ia atender confissão antes da missa, a idade média das pessoas era 60 anos. A maior parte das pessoas eram mulheres e sempre acima de 60 anos. Eu estava comentando que nesse ano, a maior parte das confissões, a cada vez que eu vou atender confissão na minha igreja, é tudo gente abaixo de 30 anos. Só jovens que estão se confessando ultimamente. Eu tenho até brincado, e aliás eu digo que as pessoas mais idosas não têm muito pecado, né? E os pecados são aqueles muito cotidianos. Agora, por isso que eu acho que está sendo, eles estão inclusive se ausentando,
participando das liturgias penitenciais comunitárias, para dar oportunidade, porque são muitos jovens que estão se aproximando do sacramento da reconciliação, da Eucaristia, da participação. Realmente a campanha da fraternidade e essas jornadas de juventude têm feito um bem muito grande, a gente tem que reconhecer. Então lá hoje, na Boa Viagem, tem a Vigília Eucarística. Entre os dias 16 e 21 de julho, a capital, Belo Horizonte, vai receber milhares de jovens, nossas paróquias estão todas aí prontinhas para receber. Boa Viagem, todo mundo sabe onde fica. O encontro, 25º encontro das comunidades eclesiais de base, que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 21 de abril com o tema SEBS, uma caminhada em defesa da vida, e o lema Vá, faça o mesmo. Esse encontro será na região episcopal Nossa Senhora Aparecida e a contribuição para a igreja local. Então vamos ver aqui, dia 21 de abril, Paróquia Jesus Operário em Contagem. Horário de 8 às 17, encerramento com a Eucaristia, com a celebração eucarística. E as pessoas das comunidades de base, etc. Olha, e aqui tem um almoço beneficente em prol da Catedral Cristo Rei da Paróquia São Judas Tadeu, em Betim, no dia 21 de abril, domingo, será pela construção da Catedral. Logo após o almoço festivo às 10 horas, domingo agora, domingo agora não, do outro domingo, porque domingo agora é 14, então no outro domingo, haverá apresentações teatrais, exposições de orquídeas. O almoço será servido a partir de 11h30. A paróquia fica na Avenida Luiz de Souza Brás, Conjunto Olímpia Bueno Franco, em Betim. Voltamos daqui a pouco para o encerramento da nosso programa Questões de Fé, o último bloco.